Era uma carta, Era una lettera, mas no ano de 1250 ma nel foi 1250 a primeira vez que a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos. è stata la prima volta che la Bibbia è stata divisa in versetti e Creio capitoli. que você conhece a Bíblia, a primeira Bíblia que foi dividida em versículos e capítulos, Credo che voi conosciate la prima Bibbia che è stata divisa in capitoli e que é versetti. chamada Bíblia de Genebra. La Bibbia di Ginevra è chiamata. É impossível hoje pregar toda a carta de Romanos. È impossibile predicare oggi tutta la lettera ai Mas Romani, se nesses dias você estiver querendo aprender mais com a palavra de Deus, ma se voi volete apprendere in questi giorni di più con la parola di Dio, você abra do primeiro capítulo de Romanos, apri il tuo primo capitolo di Romani, leia toda essa carta, leggi tutta questa lettera, peça ao Espírito Santo lascia che lo Spirito Santo, para que ele possa abrir a tua mente, che Lui possa aprire la tua para que mente, você possa aprender verdades espirituais. perché tu possa apprendere verità spirituali. Nós acabamos de ler alguns versículos, Abbiamo appena finito di leggere alcuni versetti, melhor dizendo, lemos 6 versículos. o per meglio dire abbiamo letto 6 E quando versetti, nós começamos a ler, talvez alguém perguntou: e qualcuno magari potrebbe esserci chiesto quando abbiamo iniziato a leggere: é um culto com a participação dos jovens, pastor? è un culto con la partecipazione dei giovani, Eu acho que pastore. nenhum jovem está interessado em casar. Io credo che nessun giovane è interessato a sposarsi. Vocês têm interesse de casar, jovens? Voi avete interesse a sposarvi, O giovani? Gabriel balançou a cabeça assim, que parece que sim. O Gabriele ha mosso la testa, ha annuito. Beatriz levantou a mão lá atrás. Beatrice ha alzato la mano là dietro. A Raíssa não sabe ainda. Raissa non è ancora convinta. Ela fez assim. Ha fatto così. Vitória está rindo Vittoria ride e agora ficou todo mundo sério. e adesso sono rimasti tutti Mas seri. o casamento é algo lindo, é maravilhoso. Ma il matrimonio è qualcosa di bello e meraviglioso, Instituído por Deus o casamento. costituito da parte di Dio. Mas justamente eu não vou falar de casamento aqui hoje, eu vou falar de coisas espirituais. Oggi non parlerò di matrimonio, ma parlerò di cose spirituali. O apóstolo Paulo, L'Apostolo ele Paolo está só dando um exemplo do que é o casamento. sta dando solo un esempio di ciò che è il matrimonio. Você sabe que uma pessoa que se casa, Tu sai che una persona che si sposa, estou falando que tenha princípios cristãos. io sto parlando che abbia principi cristiani. Por exemplo, eu vou falar rapidinho do meu casamento. Ad esempio parlerò rapidamente del mio Quando matrimonio. eu estava casando lá em Torino, Quando mi stavo sposando a no Torino, dia 7 de março de 2012, il 7 marzo del na 2012, mesma data o Davi estava nascendo, né, Davi? nella stessa data David stava nascendo, Mas o casamento naquele dia, ma il matrimonio in quei giorni, eu creio que no casamento da maioria de vocês, io credo che nella maggioranza dei matrimoni di voi nós fizemos muitas promessas. abbiamo fatto tante Eu promesse. fiz muitas promessas à minha esposa. Io ho fatto molte promesse a mia E moglie, fiz promessas também a Deus. ho fatto anche promesse a Dio, E agora, e adesso, até o último dia da minha vida, fino all'ultimo giorno della mia a vita, Michele pertence a mim. Michele appartiene a me E eu pertenço a Michele. e io appartengo a lei. Isso é a lei do casamento. È la legge del matrimonio. E quando você casa, E quando tu ti sposi, você leva o pacote completo. tu porti il pacchetto Quando completo. você está casado, Quando tu sei sposato, você começa a aprender muitas coisas no casamento. tu inizi a prendere molte cose nel matrimonio. Eu, por exemplo, eu aprendi Io ad esempio ho appreso que lá em casa, che la casa, depois do casamento, dopo il matrimonio, a taparela dorme fechada. le tapparelle dormono chiuse. Eu gostava de dormir com a taparela pro alto, tudo aberto. A me piaceva dormire con le tapparelle tutte Mas aperte, depois do casamento, ma dopo il matrimonio ela disse: eu só durmo com a taparela baixada. ha detto io dormo solo con le tapparelle E eu abbassate. falei com ela: eu gosto de dormir com as janelas abertas. E io ho detto a me invece piace dormire con le tapparelle Mas aperte. com a janela aberta eu não consigo dormir. E lei ha detto no, io non riesco a dormire con le tapparelle Aí o que aperte. eu faço? Ha detto cosa faccio? Vou brigar? Litigherò, Vou aprender também a dormir com a taparela baixada. apprenderò a dormire con le tapparelle E chiuse. assim a gente vai aprendendo cada dia mais do casamento. E ogni giorno noi apprendiamo sempre di più col Mas eu matrimonio. não vou falar de casamento hoje, Ma non parlerò di matrimonio mas vou oggi. falar dessa ilustração que Paulo nos traz neste capítulo. Io parlerò di questa illustrazione che ci porta Paolo in questo E ele capitolo. começa falando no versículo 1: Lui inizia a parlare nel versetto Não 1. sabeis vós, irmãos, pois fala aos que sabem a lei. Isso, já está ali na tela.
que a lei tem domínio sobre o homem pelo tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, ela lhe estará ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. A lei do casamento é essa. La legge del matrimonio è questa, Mas a lei espiritual é da mesma forma. ma la legge spirituale è uguale. O nosso Deus, ele é espírito. Il nostro Dio è E spirito a Bíblia vai e dizer la Bibbia ci dice que nós vivíamos numa natureza pecaminosa. noi viviamo in una natura peccaminosa. Todos nós que estamos aqui, Tutti noi che siamo qui, antes de conhecer Jesus Cristo, prima di conoscere Gesù Cristo, nós estávamos vivendo na lei da carne, noi vivevamo nella legge della na carne, lei do pecado. nella legge del E peccato. você, quando está casado, E tu, quando sei sposato, você tem algumas obrigações. tu hai degli obblighi, Você tem alguns deveres. tu hai dei Por doveri. exemplo, eu tenho um dever de ser fiel à minha esposa. Ad esempio, io ho il dovere di essere fedele a mia Eu moglie. preciso amar a minha esposa. Devo Eu amarla, preciso conquistar a minha esposa. io devo conquistarla. E logo depois disso tudo, E subito dopo tutto questo, todo casal quando la coppia casado de fato è sposata di fatto, ama a palavra de Deus, ama la parola di vai Dio, chegar um tempo que ele também vai desejar ter filhos. arriva un tempo che desideri anche avere dei figli. E o apóstolo Paulo está dizendo E l'Apostolo Paolo ci dice de coisas espirituais. delle cose spirituali. Está dizendo que em outro tempo Ci sta dicendo che in un altro tempo nós estávamos noi eravamo casados com o pecado. sposati col peccato, Nós estávamos casados noi eravamo com as sposati nossas paixões pecaminosas. con le nostre passioni Abre peccaminose. tua Bíblia rapidinho Apri la tua Bibbia em rapidamente Efésios, in Efesini, no capítulo de número 2. nel capitolo É 2. muito bom quando nós falamos È bello quando noi e parliamo depois vemos próprio na Bíblia e vediamo proprio nella a Bibbia verdade da palavra de Deus. la verità della parola di Dio. Olha o que diz o versículo 1, Guardate cosa dice il versetto que 1, foi Deus que nos vivificou, che è Dio che ci ha dato vita, estando vós mortos em ofensas e pecados. voi che eravate morti in offese e Que peccati, em outro tempo che in un altro tempo andaste segundo o curso deste mundo, camminavate con questo mondo, segundo o príncipe das potestades do ar, seguendo il principio delle potestà dell'aria, do espírito que opera nos filhos da desobediência. quello spirito che era opera negli uomini ribelli. Agora olha o versículo 3. Guardate il versetto 3, Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. E o versículo 4 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Glória e a nos Deus. ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluias. Olha que grande coisa o Senhor está fazendo na nossa vida. guardate che grandi cose che Dio fa nella nostra vita. Nós estávamos casados com o pecado Noi eravamo sposati col peccato e agora, e adesso, através da vida de Jesus, attraverso la vita di Gesù, Ele nos ressuscitou. Lui ci ha risuscitato. Aquilo que nós praticávamos antes Quello che noi praticavamo prima nos estava levando para uma morte eterna e espiritual. ci stava portando a una morte eterna e Mas spirituale. o dia que nós levantamos as nossas mãos, Ma il giorno che noi abbiamo alzato le nostre mani você vai ver que vai cumprir aquilo que nós estamos pregando. e vedrai quello che si compierà, quello che noi stiamo predicando. Vocês lembram Voi que no ricordate versículo 4 está dizendo, che nel versetto 4 ou dice, melhor, o versículo 3 está o dizendo, meglio il versetto 3 sta dicendo que se o marido estiver vivo, che se il marito è vivo, a mulher não vai poder casar de novo. la donna non può sposarsi Para a mulher nuovamente. casar de novo, Per la donna sposarsi é nuovamente só se o marido morrer. solo se il marito muore, E isso também é vice-versa. e questo è viceversa. Mas nós estamos falando de coisas Ma espirituais. noi parliamo di cose E o spirituali texto está dizendo e il testo ci que se dice, você quer ser
Se tu vuoi essere casado com Cristo, sposato con eu Cristo, vou falar baixinho para você não assustar, io parlo piano per non spaventarti, mas os pecados da carne, ma i peccati della eles vão carne precisar morrer. Aleluia. devono morire. Para você ter uma aliança com Cristo, Per tu avere un'alleanza con os Cristo, teus i pecados tuoi peccati precisam morrer. devono morire. Porque quando você estava casado Perché quando tu eri com sposato a tua carne, con la tua carne, antes de você conhecer a Cristo, prima di conoscere Cristo, infelizmente você e eu, purtroppo tu e io, nós tivemos alguns filhos da carne. noi abbiamo avuto dei figli della Eu carne. estou pregando para espirituais nessa Io noite, sto predicando per spirituali questa sera, especialmente aos nossos jovens, principalmente ai nostri da giovani, importância da dell'importanza gente saber di noi dobbiamo o sapere que é carnal ciò che è e carnale o que é espiritual. e ciò che è spirituale. E para a gente aprender o que é carne e o que é espírito, E per apprendere ciò che è carne e ciò che è você vai spirito, precisar abrir a tua Bíblia. tu devi aprire la tua Abre a Bibbia, tua Bíblia em Gálatas, aprila in Galati, no capítulo 5. nel capitolo 5. Nós vamos entender o que eu estou falando. Noi capiremo ciò che sto Então, dicendo. antes de eu conhecer a Cristo, Prima di conoscere Cristo, eu vivia segundo os desejos da carne. io vivevo secondo i desideri della E carne. agora que eu estou vivendo os desejos da carne, E adesso che sto vivendo i desideri della carne, eu tive 16 filhos. io ho avuto 16 Que figli. isso, pastor? Cos'è questo, pastore? Vamos ver na Bíblia. Vediamo nella Bibbia. Olha só, eu não conheço ainda Cristo. Io non conosco ancora Cristo. Eu não aceitei Jesus Cristo Non ho como meu ancora accettato Senhor Gesù Cristo come mio Signore e Salvador. e Salvatore. Mas eu tive agora 16 filhos da carne. Ma ho già avuto 16 figli dalla Você carne. que abriu em Gálatas capítulo 5, Tu che hai aperto in Galati olha o 5. que diz o versículo 16. Guarda cosa dice il versetto É 16. muito clara esta palavra. È chiara questa parola Está dizendo assim: e dice così. eu digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são... Olha os filhos que nós produzimos na carne. Guardate i figli che produciamo dalla carne. As obras da carne são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém. Os 16 filhos que nós tivemos com a carne I 16 figli che abbiamo avuto con la carne são esses que nós lemos do 19 sono questi che abbiamo letto dal 19 até o 21. fino al 21. Todos os nossos pecados carnais, Tutti i nostri peccati eles carnali estão dentro destes versículos. sono dentro questi Se versetti. você não encontrou ainda pastor, eu tinha um aí que não está aí não. Io se pastore vedo che non ce n'è uno che ne ho uno che non era compreso in questo elenco. Ele está neste elenco porque o versículo 21 vai dizer Se non era in questo elenco, il versetto 21 dice que é o 17º filho, è che il 17° que figlio, vai falar que quem pratica coisas semelhantes a esta perché chi pratica qualcosa che assomiglia a questa não herdarão o reino de Deus. non erediteranno il regno di Dio. Então, se você estava casado com a tua carne, Quindi se tu eri sposato con la tua é carne, quase certo que você teve esses filhos. è quasi sicuro che tu hai avuto questi E figli esses filhos estão morando dentro de nós. e questi figli abitano dentro noi. Eu não sei se você se identificou com algum desses pecados Non so aqui, se tu ti sei identificato con qualche peccato qui, mas a minha alegria ma la mia é o allegria versículo de número 22. è il versetto 22, Porque agora que nós estamos aceitando Jesus Cristo, perché adesso che noi stiamo accettando
aspettando Gesù Cristo. Jesus Cristo cancela todos os nossos pecados. Aleluia. Cancella tutti i nostri peccati. Mas a única coisa triste Ma l'unica cosa triste é que esses filhos continuam ali. è che questi figli continuano lì. Você vai poder conhecer pessoas Tu potrai conoscere que persone quando eles estavam casados com a carne, che quando loro erano sposati con la eles carne, eram pessoas, vou colocar um exemplo aqui. io metterò un esempio lì, erano Era uma persone pessoa que gostava muito de brigar. che gli piaceva molto E litigare, aqui vai falar sobre inimizades. e qui parla di inimicitudini. E agora que ele, no passado, ele brigava sempre, E nel passato, quando lui litigava sempre, ele chega na igreja, lui arriva in chiesa, aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, accetta Gesù Cristo come suo Salvatore, Deus cancela todos os pecados Dio cancella tutti i e peccati, naquele momento e in quel ele momento começa a ter um novo filho, lui inizia ad avere un nuovo figlio, mas é um filho só, ma è un figlio solo que chama fruto do Espírito, che si chiama frutto dello Spirito, que é o versículo 22. che è il versetto 22. Quando as pessoas falarem os frutos do Espírito, não é os frutos. Quando le persone dicono i frutti dello Spirito, non sono i frutti, Não, é o fruto. è il frutto, É um só. è uno solo. E o que este fruto do Espírito faz dentro de nós? E cosa fa questo frutto dello Spirito dentro noi? Uma pessoa cheia do Espírito de Deus, Una persona piena dello Spirito di ele Dio, precisa ter lui deve avere amor, amore, gozo, piacere, paz, pace, longanimidade, lunganimità, benignidade, benignità, bondade, bontà, fé, fede, mansidão mitezza e temperança, e temperanza. que seria o domínio próprio. Sarebbe il dominio di sé, il dominio proprio. Olha só, Guardate, esta casa questa casa tinha 16 filhos da carne, aveva 16 figli della carne, mas agora eu aceito e recebo Jesus. ma adesso accetto e ricevo E Gesù, o fruto do Espírito começa a morar dentro de mim. e il frutto dello Spirito inizia a abitare dentro di Aí me, você vai conhecer pessoas e tu conoscerai que persone estão na igreja, che sono in daqui chiesa, a pouco eles usam essa frase aqui. e dopo un po' loro useranno questa frase Já qui. aconteceu, muitas pessoas vinham até mim Esistono molte persone che sono venute a me e falam, pastor, e dicono: eu Pastore, estou tentando fazer de todo modo io sto facendo di tutto para que eu possa continuar na presença de Deus, perché io possa continuare nella presenza di Dio, mas eu creio que eu não vou conseguir, ma credo che non riuscirò, porque às vezes, pastor, perché alle volte, eu Pastore, sinto uma tentação me chamando io sento una tentazione che mi chiama nesses últimos tempos, in questi ultimi não sei tempi, porquê, non so me perché, deu vontade de voltar à minha velha vida de antes. ho la voglia di tornare alla mia vecchia vita di Estou prima, passando cada coisa na minha cabeça, pastor. passano tante cose nella mia O que testa. eu quero dizer para a igreja Quello che voglio dire alla é Chiesa que esses filhos ainda continuam ali, è che questi figli continuano ancora lì, mas você precisa matar eles ma tu devi ucciderli, e nutrir o teu espírito. Alleluia. nutrire il tuo spirito. É aí que está o segredo do È evangelho. lì il segreto del Vangelo, Porque esses frutos da carne, que as obras da carne, perché queste opere qui della carne eles tentam pegar o pastor também. tentano di prendere anche il Tenta pastore, pegar o mais homem e mulher de Deus dessa noite. tentano di prendere ogni uomo e donna di Dio. Ou estou falando alguma coisa errada? O sto dicendo qualcosa di sbagliato? Eu tenho dias Io ho giorni que a prova é tão grande contra a minha vida che la prova è così grande nella mia que vita, eu penso que eu não vou conseguir. io penso di non riuscire, Mas aí eu lembro ma io que ricordo por mais que esses 16 filhos che anche se questi 16 figli estão aqui perto de mim, sono qui vicino a me, existe um filho esiste un que ele é figlio muito maior do que a che carne. è più grande della E carne ele só precisa ser nutrido. e deve essere solo nutrito, Porque quando você enche o teu espírito perché quando tu riempi il tuo spirito orando a Deus, pregando Dio, jejuando, digiunando, buscando a face de Deus, cercando la faccia di Dio, louvando a Deus, lodando Dio, parando de falar mentira, smettendo di dire bugie, saindo das redes sociais uscendo dalle reti e sociali indo para a
oração para com o Pai, andando alla preghiera al Padre, automaticamente automaticamente as obras da carne, le opere della elas carne são canceladas. loro sono Alleluia. Tem cancellate. alguém aqui nesta noite C'è qualcuno qui questa sera que já teve a coragem che ha avuto il coraggio de levantar de manhã di alzarsi il e mattino falar assim: a partir de hoje, e dire a partire da eu oggi não vou falar mais mentira. io non mentirò più. Teve alguém que já aconteceu comigo. C'è qualcuno che l'ha fatto, è già successo con me. Eu preciso sempre me colocar como exemplo. Io devo mettermi sempre come Eu não esempio vou colocar vocês aí. Vocês não vão ter que se expor assim na frente de todos. perché Né? voi non dovete esporvi così di fronte a tutti. Eu não nasci numa casa, num berço evangélico. Io non sono nato in una casa Eu evangelica, nasci em uma casa io sono nato in una que para casa nós era normal a bruxaria, che per noi era normale la era stregoneria, normal a feitiçaria. era normale la stregoneria. Nós pegávamos o nosso dinheiro, que era pouco, Noi prendevamo il nostro denaro che era poco, mas acreditávamos nos jogos de cena, de loto. ma noi credevamo nel gioco del Superenalotto, del lotto. Vocês não passaram por isso, mas eu passei. Voi non siete passati per questo, ma io sono Por passato. exemplo, Ad esempio vocês não passaram o que eu passei. voi non avete passato ciò che io ho passato. Eu passei quando eu tinha passato 6 meses de vida. quando avevo sei mesi di vita. Meu pai abandonou minha mãe. Mio padre ha abbandonato mia E eu mamma. fui crescendo em uma casa Io sono cresciuto in una casa. no qual eu não sabia o que era ter um pai dentro de casa. Non sapevo ciò che significava avere un padre dentro casa. E quem passou por isso sabe do que eu estou E dizendo. chi è passato per questo sa quello che sto Eu dicendo. vivi numa casa Io ho vissuto in una e casa quando alguém da minha casa estava passando mal, che quando qualcuno in casa mia stava male, não faço como eu faço hoje com meus filhos. non faccio come faccio oggi con i miei figli. Não entrávamos para um quarto para orar a Deus, Non entravamo in una stanza per pregare a Dio, mas nós levávamos até a benzedeira. ma lo portavamo fino alla stregona. Nós acendíamos velas. Noi accendevamo delle E a candele maioria das vezes, e la maggioranza delle eu vou ter volte, que falar, eu sei que alguém vai rir, mas o resultado era io devo dire che qualcuno riderà, ma devo dirlo, il a risultato, tua irmã tá com quebranto. tua sorella É difícil, era o sintoma lá da benzedeira. era un sintomo là che diceva la stregona, Aí tinha que pegar folha de arruda. quindi dovevi prendere delle foglie. E foi numa dessas. È stata una volta di A minha queste, irmã nasceu com leucemia. mia sorella è nata con la leucemia, Minha mãe não conhecia a palavra de Deus. mia mamma non conosceva la parola di E a Dio minha mãe dedicou a minha irmã e mia mamma ha dedicato mia sorella a Nossa Senhora da Aparecida. Quem já ouviu falar? alla Madonna delle apparizioni. E minha mãe fez Io ho uma. sentito E parlare. Deus fez uma promessa. Minha mãe fez uma promessa para essa santa. E mia mamma ha fatto una promessa a questa santa Que ia vestir minha irmã de azul e branco che avrebbe vestito mia sorella di azzurro e bianco se ela curasse a minha irmã. se lei avesse curato mia E sorella. olha só, ela foi curada, minha irmã. E lei è stata curata. E minha mãe não cumpriu a promessa. E lei non ha compiuto la Eu promessa. chego aqui na Itália, Io arrivo qui in Italia, me converto ao evangelho genuíno. mi converto al Vangelo E genuino dia nós estávamos orando a Deus. e un giorno stiamo pregando Dio, Porque existem pessoas que não acreditam que Deus fala. perché ci sono persone che non credono che Dio Tem parla. pessoas que não acreditam que Deus revela coisas espirituais. Ci sono persone che non credono che Dio rivela cose Pela spirituali bondade e misericórdia de Deus, e per la bontà e misericordia di Dio, Deus revelou o que minha família estava vivendo. Dio mi ha rivelato ciò che la mia famiglia stava A minha vivendo. família estava debaixo Mia famiglia era al di de sotto uma sentença de morte. di una sentenza di morte. E agora, E adesso, através da minha conversão, attraverso la mia conversione, Deus, pela sua misericórdia, Dio per la sua misericordia mostrou um altar mi ha mostrato un que altare minha mãe tinha levantado a essa santa. che mia mamma aveva alzato verso questa E santa. Deus disse assim: E Dio ha detto così: sua mãe dobrou o joelho para uma santa tua mamma ha piegato le ginocchia di fronte a questa santa que se vestia de azul e branco, che si sarebbe vestita di azzurro e mas bianco, atrás dessa estátua ma dietro questa tem o statua demônio das águas. c'è il demone delle E acque você vai precisar ter muita fé. e quindi tu dovrai avere molta fede, Entrar pro teu quarto com tua esposa entrare nella tua stanza con e tua moglie comece a orar e iniziare a e pregare comece a expulsar todos os demônios e inizia a mandare via tutti i
que demoni estão na tua casa lá no Brasil. che sono a casa tua là in Porque Brasile, Deus tem te dado autoridade. perché Dio ti ha dato Foi autorità. o que a missionária falou a mim. Quello che la missionaria ha detto a me, Eu entro com minha esposa pro quarto io entro nella camera con mia e moglie começamos a orar a Deus. e abbiamo iniziato a pregare Dio, E agora que nós estávamos orando a Deus, e adesso che preghiamo Dio, expulsando todos esses demônios, mandando via tutti questi Deus demoni, começa a fazer um trabalho lindo na minha família. io inizio a fare un bellissimo lavoro nella mia Até famiglia, que chega um ponto fino a che arriva un punto que veio para fora algo tremendo. che è venuto fuori qualcosa di Que minha tremendo, mãe tinha um pacto com Satanás. che mia mamma aveva un patto con Satana. E isso as pessoas falam, pastor, mas isso existe mesmo? Ma qualcuno potrà dire, pastore, ma questo esiste veramente? Existe e como? Esiste come? E sabe como é que nós entramos nessas E coisas? sapete come noi siamo entrati in queste cose? Através do engano Attraverso e l'inganno através de portas espirituais que abrimos. e attraverso porte spirituali che abbiamo aperto. Eu volto a palavra para vocês, jovens. Io torno la parola per voi Vocês estão giovani. tendo um privilégio Voi avete il que privilegio muitas pessoas não tiveram, che molte persone non hanno avuto, que eu não tive. che io non ho avuto. Vocês têm o privilégio Voi avete il de privilegio ter pai e mães cristãos, di avere genitori mas cristiani, não só de carteirinha, ma non solo col tesserino, mas de pessoas que oram pela vida de vocês. ma con persone che pregano per la vostra vita. Mas eu sei que daqui uns dias Io so che da qualche giorno vocês vão ter que tomar decisões. voi dovete prendere delle decisioni, Mas lembre da palavra do pastor. ma ricordatevi della parola del pastore. Toda decisão Tutte le que decisioni vocês tomarem, che voi elas prenderete vão trazer consequências, porteranno delle conseguenze, sejam boas, siano buone sejam ruins. o che siano Mas eu cattive. dou um conselho para vocês. Ma vi do un consiglio: Decidam decidete o quanto antes quanto prima servir ao Senhor. di servire il Alleluia. Signore. Existem benefícios Esistono em benefici ser fiel à palavra nell'essere fedeli e alla parola conservar o nosso corpo santo. e conservare il nostro corpo santo. São conselhos de pastor para vocês. Sono consigli da pastore per voi, Porque agora, perché adesso, quando o Espírito Santo começa a morar dentro de nós, quando lo Spirito Santo inizia ad abitare in noi, você precisa nutrir este tu devi espírito. nutrire questo spirito, Porque se você não nutrir o perché espírito, se tu non nutri questo spirito, automaticamente você vai nutrir a carne. automaticamente tu nutrirai la E quando carne, você estiver nutrindo a carne e mentre tu nutrirai la a carne, carne vai falar mais forte dentro de ti. la carne parlerà più forte dentro di te. Mas se você nutrir o Espírito Santo, Ma se tu nutrirai invece lo Spirito Santo, você vai ficar forte. tu rimarrai forte E na tua e vida, nella tua vita todos hão de ver tutti vedranno que você tem amor, che tu hai amore, você tem uma paz dentro de ti. tu hai una pace dentro di O te. verdadeiro cristão cheio do Espírito Santo, Il vero cristiano pieno dello Spirito ele é uma Santo, pessoa boa, lui è una persona buona, ele tem fé lui ha e fede consegue dominar a você mesmo. e riesce a dominare te stesso. Você consegue ter o controle de ti. Tu riesci ad avere il controllo di te stesso. Você já ouviu pessoas Tu hai già sentito que persone dizem essa frase aqui: che dicono questa frase qui: ô pastor, eu tô na igreja, oh pastore, sono in chiesa, eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, ho lo Spirito Santo di Dio nella mia mas se vita, pisar no meu calo, ma se pesteranno il mio callo, você nem precisa terminar a frase, non serve nemmeno finire la porque frase, eu te conheço. perché io ti conosco. Você vai nutrir mais o teu espírito. Tu nutrirai più il tuo spirito, Mas nós precisamos aprender ma noi dobbiamo apprendere que não podemos estar casados com a carne che non possiamo essere sposati con la e carne nem com o espírito. e anche con lo spirito. Você já viu pessoas que no domingo eles são crentes? Voi avete già conosciuto persone che la domenica sono No credenti, domingo ele levanta a mão, loro alzano la no mano, domingo ele chora, la domenica no piangono, domingo ele diz que Deus é fiel, loro dicono che sono fedeli, mas na segunda-feira ma il lunedì ele está falando palavrão, loro dicono parolacce, ele bate não sei de quem. loro battono in qualcuno. Sabe o que acontece aqui? Sapete cosa succede qui? Você precisa ser fiel Tu devi essere fedele ou à carne o alla carne ou ao Espírito o allo Santo de Spirito Deus. Santo di Dio.
Você precisa ser fiel. Tu devi essere E fedele. eu decidi, Io ho e eu deciso, creio que a maioria de nós também está decidido io credo che la maggioranza di noi è decisa de ser fiel a Deus. di essere fedele a Se Dio. você quer ser fiel a E se Deus, tu vuoi essere fedele a Dio, você precisa se tu posicionar. devi Em que posizionarti. sentido, pastor? In che senso, Você pastore? precisa acreditar Tu devi que credere a tua oração, che la tua preghiera ela move céus e terra. Aleluia. cieli e A terra. senhora Michele está lá dentro, Missionario Michele là dentro. mas ontem eu tive uma grande vitória. Ma ieri ho avuto una grande Estou preparando vittoria. essa mensagem tem mais de 10 dias. Sto preparando questo messaggio da più di 10 Ontem eu giorni. liguei para a minha família no Brasil. Ieri ho telefonato in Brasile alla mia Era uma famiglia. tia que era muitos anos que eu não falava. Era una zia che da molti anni che non parlavo E con quando nós lei. estávamos conversando, E mentre parlavamo, para a glória de Deus, per la gloria di ela Dio, me fez uma pergunta. lei mi ha fatto una Ela domanda. me disse: Lei mi ha detto: Ô meu filho, oh mio figlio, o que aconteceu com você? cos'è successo con te? Eu sinto que no teu falar, Io sento che nel tuo eles parlare estão a falar mais doce. c'è una parola più dolce. Eu sinto paz quando você fala comigo. Io sento Alleluia. pace quando tu parli con me. E eu falei: tia, Ho detto: zia, os 22 anos que eu estou na Itália, 22 anni che sono in eu Italia, conheci um Deus verdadeiro, tia. ho conosciuto un Dio Eu veritiero, conheci zia. Jesus, tia. Glória Ho a Deus. conosciuto Gesù. Jesus mudou a minha vida Gesù ha cambiato la mia e quer vita mudar a tua vida também, e tia. vuole cambiare anche la tua. E ela disse: mas meu filho, de qual igreja você é? E lei mi ha chiesto: di che chiesa tu sei? Eu falei com ela assim: tia, Ho detto: a zia, questão aqui não é igreja, la questione qui non è a chiesa. questão aqui é Jesus, Qui tia. la questione Alleluia. di É Gesù só è Jesus, solo Gesù, através do seu Santo è Espírito, solo attraverso il suo que Santo pode Spirito transformar o coração de um homem e de uma mulher. che può trasformare il cuore di un uomo e di una E ela donna. disse: ô meu filho, E lei mi ha detto: oh mio figlio, ora pela minha vida, prega per me, ora per la pelos mia teus vita, primos, per i tuoi cugini, porque eu gostaria muito perché mi piacerebbe que molto os teus primos che i tuoi cugini tivessem essa alegria que eu vejo nos teus olhos. avessero l'allegria che vedo nei tuoi Eu occhi. falei: tia, pela misericórdia de Deus, Ho detto: zia, per la misericordia di eu Dio, posso orar sim, tia. io posso pregare sì. Quando eu estava orando na videochamada, E mentre stavo pregando nella as videochiamata, minhas primas juntas, le mie cugine eu insieme perguntei: ho chiesto: quem de vocês chi di voi quer aceitar Jesus Cristo vuole accettare Gesù como Cristo seu Senhor e Salvador? come suo Signore e Eu vejo a Salvatore? minha tia levantando as mãos. Alleluia. Chi alza la Vejo mano, minhas primas levantando as vedo le mie mãos. cugine alzare le O mani. nome do Senhor foi Il glorificado. nome del Signore è stato E eu glorificato. pude dizer verdadeiramente Io posso dire veramente algo que eu preguei algum tempo atrás qualcosa che ho predicato qualche tempo e que eu dietro tomei posse para minha e família. ho preso possesso per la mia E famiglia. você que está cheio do Espírito Santo E de tu che sei Deus, pieno dello Alleluia. Spirito Santo di você Dio, precisa ter essa certeza, tu devi avere questa porque certezza, existe um dia da nossa perché vida esiste un giorno nella nostra que nós vita temos que fazer como Josué. che noi dobbiamo fare come Giosuè. Josué chegou a um ponto da vida dele Lui è arrivato a un punto nella sua vita que ele viu che lui ha com visto seus olhos con i propri occhi que existia um grupo de che pessoas esisteva un gruppo di que persone estava servindo os deuses dessa terra che stavano servendo i dei di questa terra e Josué servindo ao Deus dos céus. e Giosuè servendo il Dio dei cieli E o nosso Deus dos céus e il nostro Dio del cielo não trabalha com as coisas desta non terra, lavora con le cose terrene, mas Josué estava posicionado. ma Giosuè era posizionato. Ele chega perto do Rio Jordão, Lui va vicino al fiume Giordano, olha para todo o povo guarda tutto il e popolo diz essa e frase: dice questa frase: eu não sei vocês, io non so voi, mas eu ma io e a minha e la casa, mia casa, nós estamos decididos. noi siamo decisi, Eu e a minha casa io e la mia casa, serviremos ao Senhor. Aleluia. Signore. Glória a É Deus. decisão que precisamos. È decisione che abbiamo Eu bisogno. não estou pregando igreja, Io non sto predicando eu chiesa, estou pregando io sto para predicando pessoas que precisam tomar decisão. per le persone che devono prendere una A decisione. Bíblia não tem meio termo. La Bibbia non ha mezzi Sabe o termini. que a Bíblia diz para quem está se sujando? Sapete cosa la Bibbia dice per chi si sta Tudo que o sporcando? pastor falou aí, lá dos frutos da carne.
come il pastore ha detto, guarda il frutto della carne, Eu vivo isso, io vivo questo, quero viver isso. voglio vivere Eu tenho uma questo, palavra para você. io ho una parola per te, E a palavra bíblica io ho ainda. una parola biblica A Bíblia anche. diz assim: La Bibbia dice se così, você está se sujando, se tu ti stai se sporcando, suje mais ainda. sporcati ancora di più. Olha que palavra dura. Guardate che parola dura. Mas para vocês Ma per te, que per estão voi, dentro da tua casa, che siete dentro le vostre tem o case, Espírito Santo de c'è lo Deus. Spirito Santo di Dio, Talvez você ainda não tenha tanta força, magari tu non hai ancora tanta mas começa a forza, nutrir este Espírito ma inizia a nutrire questo com spirito oração, con preghiera, leitura da palavra lettura della e parola começa a falar com e Deus. inizia a parlare con Daqui Dio. a pouco Fra poco você vai ver este Espírito forte dentro de ti. tu vedrai Alleluia. questo spirito forte dentro di E te, não vai ter vício que vai ficar de pé. che non ci Gloria a sarà Dio. pizza che rimarrà in Nunca piedi, mais você vai falar mentira. tu non parlerai, non dirai più bugie, Você vai amar até o que te perseguem. tu amerai colui che ti persegue, Dentro de ti perseguita dentro di te, vai ter uma bondade. ci sarà una bontà Aí as pessoas vão dizer: você está diferente. e le persone diranno tu sei Aí differente você vai dizer: e tu dirai é porque o Espírito Santo de è Deus perché lo Spirito Santo di Dio fez morada dentro de mim. ha fatto abitazione Alleluia. dentro di Tem me. um hino que nós cantávamos, tem muito tempo que a gente não canta. C'è un inno che cantavamo sempre, che tanto che non E cantiamo, nós profetizávamos. e noi profetizzavamo, Nós dizíamos assim: noi dicevamo così, essa casa é sua casa. questa casa è la tua Nós casa, deixamos ela pra você. Era assim? E quem era é? così, Jesus. Mais uma vez. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Olha o que nós profetizamos. guardate cosa noi Se profetizziamo. você começar a cantar este hino Se tu inizierai a cantare e quest'inno colocar em prática este e hino, metterai in pratica questo inno, eu tenho uma palavra para você. io ho una parola per te, Para você que está se santificando. per tu che ti stai A santificando. Bíblia diz assim: La Bibbia dice così, santifique-se ainda mais. Alleluia. santificati ancora di più. Não sobrou para ninguém agora. Non è rimasto nulla per nessuno. Pastor, não tem aqueles ainda, pastor. Pastore, non ancora quello, pastore. Aqueles que querem viver na carne Quelli che vogliono vivere nella e querem carne viver no espírito. e nello spirito. Não, para você não tem palavra. Per te non c'è Já parola. foi falado aqui È hoje. già stato detto qui oggi. Então você não pode ficar no muro. Tu non puoi rimanere sul Porque se muro, você estiver no muro, perché tu se sei nel se você muro, continua praticando os pecados da carne, tu continui a praticare i peccati della é a carne. Bíblia que diz, não sou eu. La Bibbia che lo dice, non sono io. Você não vai poder Tu non potrai herdar o reino de Deus. ereditare il regno di Dio. Igreja de Ivreia, Chiesa di Ivrea. as coisas com o Senhor é séria. Le cose col Signore sono Eu serie. gosto de brincar, vocês sabem disso. A me piace scherzare, voi sapete di questo. Mas com a palavra de Deus não se brinca. Ma con la parola di Dio non si Está scherza. em jogo a minha vida e a tua vida. È in gioco la mia e la tua vita. Eu dei o testemunho da minha família, Ho dato testimonianza della mia porque o dia famiglia. que você se posicionar espiritualmente, Perché il giorno che tu ti posizionerai spiritualmente através do poder do Espírito Santo, attraverso il potere dello Spirito a tua Santo, mãe, o teu pai, tua mamma, tuo os papà, teus i irmãos, tuoi o fratelli, teu marido, a tua esposa, tuo marito, tua moglie, quando vê um verdadeiro cristão quando vedranno un vero cheio cristiano do Espírito Santo de Deus, pieno dello Spirito Santo di eles vão Dio, fazer essa pergunta: loro faranno questa o domanda. que aconteceu na tua vida? Cos'è successo nella tua Mas não vita? pega essa glória para você. Non prendere questa gloria per te. Levante a tua mão para o céu, Alza la tua mano al cielo, aponte o dedo para o céu punta il dito al cielo e diga: o Deus Todo-Poderoso e di il Dio onnipotente me fez um convite, mi ha fatto un invito, me deu um filho, mi ha dato un e figlio este filho, e questo figlio eu estou nutrindo ele todos os dias. Aleluia. ogni giorno E cada dia e ogni giorno ele é muito mais forte do que a minha carne. lui è Gloria più a Dio. forte della mia carne. Abre Gálatas capítulo 4, eu vou terminar. Apri Galati capitolo 4 e terminerò. Gálatas capítulo 4, versículo 22. Galati 4, 22. Eu sinto a presença de Deus. Fala io os filhos da sento la promessa. presenza di Aleluia. E o apóstolo Paulo, Dio. L'apostolo Paolo ele vai nos dar uma direção
direção no versículo ci 22. dà una direzione in questo versetto. Ele vai falar de tudo aquilo que nós falamos até agora. Lui dice tutto ciò che abbiamo detto fino adesso. Ele vai falar da história de Abraão. Lui parla della storia di Quem lembra Abramo. que Abraão teve 2 filhos? Chi è che si ricorda che Abramo ha avuto 2 figli? Qual foi o primeiro filho de Abraão? Qual è stato il primo figlio di Abramo? Entendi. Ismael. E o Ismaele. segundo filho? Il secondo Isaac. figlio? Isaac, não foi isso? Isacco. Non è stato così? O versículo Il 22 versetto 22 até o 30 vai falar sobre fino al isso. 30 parla di questo. Agora eu pergunto para você que respondeu bem. Adesso chiedo a te che hai risposto bene. Ismael, Ismaele ele foi filho de quem? De è Agar, não é stato isso? A figlio escrava. di Agar, della schiava, non è così? Ele, quando foi ter o filho com a escrava, Quando lui ha avuto il figlio con la schiava, foi Deus que mandou? è stato No. Dio che l'ha ordinato? Não. Não foi. Non è stato. Ele não é o filho da promessa. Lui non è il figlio della promessa. Isso aqui são obras da carne. Quelli sono opera della carne. Deus tinha uma promessa para Dio aquela aveva una casa. promessa per quella casa, Mas eles decidiram fazer com as forças dos braços. ma loro hanno deciso di usare le forze delle braccia. Tiveram o primeiro filho Ismael. Hanno avuto il primo figlio Ismaele, Mas agora eles voltam. ma adesso loro tornano E eles tentam passar Ismael como filho da promessa. e hanno fatto passare Ismaele come il figlio della promessa. Chegaram até Deus e falaram: Deus, eis aqui o filho da promessa. Sono arrivati fino a Dio e gli hanno detto: Dio, questo è il figlio della E promessa. Deus falou: que bonitinho, Abraão. E lui ha detto: ah, che bello Abramo, É para você, isso aí é o filho da promessa? e per voi questo è il figlio della promessa? Eu não tenho promessa Io non ho promessa para esse teu filho aí. per questo tuo figlio. O negócio que eu tinha era eu, você e Sara. Gli affari erano tra me, te e Sara. Você que foi procurar. Tu che sei andato a cercare. Talvez ele deu uma desculpa, mas ela era estéril, ela não podia ter filho. Magari lui ha cercato una scusa dicendo che Sara era sterile. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Io sono il Dio Onnipotente. Eu tenho poder de todas as Ho il coisas. potere di tutte le O que cose. você precisava, Abraão? Tu ciò che avevi bisogno, Abramo, Você é o pai da fé. tu sei il padre della fede. Você precisava esperar, Tu dovevi aspettare, orar pregare e acreditar e credere que eu sou Deus dos céus e da terra. che sono il Dio del cielo e della terra. Deus corrige Abraão. Dio corregge Abramo, Deus promete a Abraão. lui promette ad Abramo. E Abraão vai ter quem agora? O segundo filho? E adesso Isaac. Abramo cos'è? Isaac. Che figlio ha? Adesso Figlio da Isacco, promessa. il figlio della promessa. Escute bem. Ascoltate bene. Agora que chega Isaac, Adesso che arriva Isacco, Deus fala: esse sim é o filho da promessa. Dio dice sì, questo è il figlio della promessa. Quem que Deus pede por sacrifício? Quale figlio chiede Dio come sacrificio? Pediu Ismael ou Ha Isaac? chiesto Ismaele o Isacco? Sempre vai ser Isaac. È sempre Isacco, Porque tudo aquilo que Deus te pedir perché tutto ciò che Dio ti ha é chiesto porque Ele te deu. è perché Lui te Alleluia. l'ha dato. Se Ele te deu, Se Lui te l'ha dato, Ele tem o direito de te pedir. Lui ha il diritto di chiedertelo. Existem pessoas, vou levar até para o Sono campo financeiro. persone, te lo porterò nel campo finanziario. Existem pessoas Esistono que persone reconhecem che riconoscono que a sabedoria que Ele tem, che la saggezza che loro que o hanno, trabalho que Ele tem, che il lavoro che loro hanno, foi Deus que deu. è stato Dio che gliel'ha dato. E a maioria dessas pessoas, E la maggioranza di queste elas persone, querem agradecer a Deus. loro vogliono ringraziare Dio. E aí, sabe como é que elas agradecem a E Deus? sapete come ringraziano Dio? Não é mandando dinheiro pro céu, porque o céu não precisa de dinheiro. Non mandando denaro in cielo perché il cielo non ha bisogno di soldi, Mas elas reconhecem ma loro riconoscono que tudo aquilo que elas têm che tutto ciò che loro hanno foi Deus que deu. è stato Dio che l'ha E é dato. por isso que em todo o mundo È per questo che in tutto il mondo você vai encontrar pessoas tu troverai persone que são prósperas, che sono prospere, que são dizimistas, che ofertantes, sono decimiste, offertanti, e principalmente. principalmente Existem pessoas aqui dentro esistono persone qui dentro que elas ajudam os outros che loro aiutano gli altri sem colocar nas redes sociais. senza metterlo nelle reti sociali. Ela sente no coração Loro sentono nel e cuore vai abençoar o irmão ou a irmã. e loro benedicono il fratello e la Porque sorella eles sabem e reconhecem perché loro sanno e que riconoscono tudo aquilo que ele tem che tutto ciò che loro hanno é de Deus. è di Dio. Igreja de Ivreia, Chiesa di Ivrea, Deus nunca vai pedir para você sacrificar algo Dio non chiederà mai di sacrificare qualcosa que Ele não tenha te dado.
qualcosa che Lui non ti abbia dato. Se Ele te deu, Se Lui ti ha Ele dato, vai sempre te pedir para ver o teu coração, Lui ti chiederà sempre per vedere il tuo cuore, a tua fé, la tua a fede, tua la disponibilidade. tua disponibilità. Quem é que obrigou você a vir hoje a cultuar a Deus? Chi è che ti ha obbligato oggi a venire qui a cultuare Dio? Mas quem veio cultuar a Deus Ma chi è venuto a cultuare Dio reconhece que o hálito de vida riconosce che l'alito di vita foi Ele que nos deu. è Lui che ci ha dato. Então eu venho aqui, Quindi io vengo qui, e isso nós precisamos aprender nos últimos dias da igreja. qui dobbiamo prendere questa cosa qui negli ultimi giorni della Que não Chiesa, é de qualquer jeito que nós entramos em um culto, irmão. che non è in qualsiasi modo che noi entriamo in un culto, Nós estamos fratelli. aqui hoje Noi siamo qui oggi para cultuar a Deus, per cultuare Dio, o Criador de todas as coisas. il creatore di tutte le Isso é cose. um privilégio, Questo è un privilegio, porque muitos queriam estar aqui. perché molti volevano essere Por exemplo, qui. vocês conhecem pessoas Ad esempio, voi conoscete que persone não têm ainda o Espírito Santo de Deus. che non hanno ancora lo Spirito Santo di Dio. Aqui perto nós temos uma penitenciária. Qui vicino c'è un carcere, Aqui perto tem hospitais. qui vicino ci sono ospedali. Existem pessoas que hoje Esistono persone che elas vão oggi descer, vão morrer hoje. che moriranno oggi, E nós sabemos e noi que a sappiamo morte vai chegar. che la morte arriverà. E existe algumas pessoas que pregaram no passado Esistono persone che hanno predicato in e passato usavam essa frase aqui: che usavano questa frase qui: fica tranquilo, stai tranquillo, porque no final vai dar tudo certo. perché alla fine andrà tutto bene. Não é bem assim. Non è così. A Bíblia vai nos dizer La Bibbia ci que dice Deus tem nos dado uma che oportunidade Dio ci ha dato un'opportunità de viver em novidade de vida di vivere in novità di vita através de Jesus Cristo. Alleluia. attraverso Gesù Cristo. Eu falo para brasileiros, Io parlo per eu brasiliani, falo para italianos, io parlo agli italiani, eu falo para ítalos brasileiros, io parlo per gli italiani eu falo para toda a brasiliani, igreja. io parlo a tutta la Chiesa. Não ajunte tesouros nesta terra, Non accaparrare tesori sulla mas terra, ajunte tesouros no céu, ma Alleluia. accaparra tesori in cielo, porque o que há de vir virá perché quello che dovrà venire verrà e não tardará. e non tarderà. Não deixe faltar óleo na tua cabeça, Non lasciare che manchi olio sulla tua se lá na testa, tua família, sarà nella tua famiglia. se na tua família Se nella tua tem famiglia alguém que tem vivido esses filhos da carne, c'è qualcuno che ha vissuto questi figli della carne, levante como um homem e mulher cheio do Espírito Santo de alzati Deus. come uomo e donna di Dio, figli di Dio, E acredite nessa palavra que eu te digo hoje. e credi in questa parola che ti dico oggi. Ser cheio do Espírito Santo Essere pieni dello Spirito não tem Santo nada a ver com pular. non ha nulla a che vedere con saltare. Isso é uma emoção que nós sentimos de estar na presença de Deus. Questa è un'emozione che sentiamo nell'essere nella presenza di Dio. Ser cheio do Espírito Santo Essere pieni dello Spirito tem nada a Santo ver em falar língua estranha. non ha nulla a che vedere con parlare lingue Falar strane. língua estranha, Parlare lingue você strane, está edificando a tua vida. tu stai edificando la tua Está vita, falando com Deus. stai parlando con Se Dio. não tiver interpretação naquele momento, Se tu non avrai un'interpretazione in quel momento, o texto diz que às vezes é melhor até ficar calado. il testo dice che è meglio stare zitti delle volte. Mas o que eu estou te Ma dizendo quello che ho da dirti é ser cheio do Espírito Santo essere Alleluia. pieno dello Spirito para Santo vencer per vincere guerras espirituais, guerre spirituali no qual eu e você nelle quali io e te vamos ver noi vedremo os nossos jovens, i nostri os giovani, nossos filhos i nostri figli cheios do Espírito Santo Glória a de pieni Deus. Deus. dello Spirito Santo di Dio. Ser cheio do Espírito Santo de Deus Essere pieni dello Spirito é Santo ter na di Dio vida e avere nella vita amor, amore, gozo, piacere, paz, pace, longanimidade, benignidade, vita lunga, benignità, bondade, bontà, fé, fede, mansidão e mansuetudine temperança. e temperanza. Se você vê os jovens de hoje da Europa, Se tu vedi i giovani europei oggi, eles não têm mais fé. loro non hanno più fede, Eles estão sempre nervosos. loro sono sempre Eles nervosi, começam a praticar obras da carne. loro iniziano a praticare opere della carne, Perdem a sua virgindade perdono la loro com verginità 12, 13 anos de con vida 12-13 anni e di começam vita a ter filhos da e carne. iniziano ad avere Mas eu figli della profetizo carne. no nome de Ma Jesus io Cristo profetizzo nel nome di Gesù que Cristo vocês não. che voi no, Aleluia. É uma decisão que vocês vão ter que tomar. voi è una decisione che É uma voi dovete decisão que os prendere, nossos filhos vão ter que tomar. sono decisioni che i vostri figli devono Mas prendere. nós, como igreja, Noi come Chiesa temos que ser cheios do Espírito Santo Aleluia. dobbiamo essere pieni dello para Spirito Deus nos Santo revelar
perché Dio ci possa rivelare sobre os nossos filhos. riguardo ai nostri figli. Eles são nossos. Aleluia. Deus nos deu como herança. Dio ce l'ha dati come Não eredità. precisa vir ninguém lá de fora Non serve che nessuno lo venga là da fuori para revelar sobre os nossos filhos. per rivelare cose sui nostri Estou figli. posicionado, Deus. Io sono Alleluia. posizionato, Eu Dio. estou em oração, Deus. Io sono in preghiera, Eu quero os Dio. meus filhos te servindo, Deus. Io voglio vedere i tuoi figli Pela tua servirti, bondade, Dio. fala comigo, Deus. Per bontà parla con me, Que eu Dio. vou corrigir eles. Io li correggerò. Semana passada nós falamos sobre isso. Settimana scorsa abbiamo parlato su di E eu vou questo. terminar dizendo Io terminerò a dicendo mesma pregação do domingo la passado. stessa predica di domenica passata. Eli precisava corrigir os seus filhos. Eli doveva correggere i suoi figli. Eli precisava corrigir Ofni e Finéias. Eli doveva correggere Ofni e Fineia. Ele não corrigiu. Lui non li ha corretti. E você sabe o que aconteceu? E sapete ciò che è successo? No mesmo dia, Nello stesso giorno morreu os três. sono morti tutti e tre. Coloca aqui, por favor, Deuteronômio 21:18. Não sai da 24, minha per terra. favore, Deuteronomio 21:18. Não sai da minha mente esse texto. Non esce dalla mia mente questo testo. O que Eli tinha que fazer? Quello che Eli doveva fare, Versículo 18 versetto 18, vai dizer assim: falo para vocês e para toda a igreja. dico a voi e tutta la Chiesa, Quem tem um filho rebelde, chi ha un figlio que ribelle, não obedece à voz do seu pai nem da sua che mãe, non obbedisce alla voce dei e genitori, mesmo o pai castigando, ele não escuta o pai. anche se il padre lo castiga, lui non lo ascolta. 19. 19. O que o pai e a mãe tinham que fazer? Cosa suo padre e sua mamma devono Tinha que fare? levá-los aos anciões da cidade, Dovevano condurlo agli anziani della città, na frente de toda a di cidade. fronte a tutta la città. Ele 20, ele precisava mostrar. Lui doveva mostrare, versetto Versículo 20, 20, por favor. Ele tinha que falar: olha, o nosso filho aqui ele é rebelde, ele não quer obedecer a nossa voz. dovevano dire: questo è il nostro figlio ribelle, non vuole ascoltare la nostra voce, Ele fica só fazendo coisas erradas, lui fa solo cose fica sbagliate, só bebendo. beve E o solo. versículo 21. È il versetto 21. Todos os homens da cidade Tutti gli uomini della città tinham que matar o filho daquele homem a pedrada. dovranno uccidere lapidando questo figlio di quest'uomo. Sabe por quê? Sapete perché? Porque todo mundo ia temer. Perché tutti E temeranno, toda Israel ia saber. tutti Israele avrebbe saputo Ia ter temor da lei do Senhor. che ci sarebbe stato un timore nella legge del Se Signore. você ama teu filho, Se tu ami tuo figlio, você precisa corrigir o teu tu filho. devi correggerlo. Correção é ato de amor. Correzione è un atto di amore. Os filhos hoje falam: não quero ir para a igreja, pai. E i nostri figli al giorno d'oggi dicono: papà, non voglio andare in Ô, chiesa, pai, eu não quero ler a Bíblia, non pai. voglio leggere la Bibbia, Ô, pai, papà, eu não quero orar, pai. papà, non voglio Se pregare. você tiver o fruto do Espírito, Se tu hai il frutto dello Deus Spirito, vai te dar paz. Dio ti darà pace, Deus vai te dar mansuetude. ti darà mansuetudine, Mansidão nas palavras. mansuetudine nelle Deus parole, vai te dar força ti darà para forza você ensinar os teus filhos per tu insegnare ai tuoi figli, para não precisar, per non avere em bisogno nenhum momento, in nessun momento enterrar os nossos filhos di sotterrare i nostri figli no modo carnal. nel modo carnale. Os nossos filhos, I nostri figli eles serão para a glória de Deus. Aleluia. per la gloria di Dio. Igreja de Ivreia, Chiesa di Ivrea, eu poderia estar falando de outras coisas, io potrei parlare di altre mas eu cose, nunca vou poder desobedecer a voz do Espírito Santo de ma io Deus. non posso disubbidire alla voce dello Spirito A Santo di igreja Dio. tem sim uma grande responsabilidade La Chiesa sì ha una grande em responsabilità pregar a verdade, in predicare la verità, mas sobre os nossos filhos ma riguardo dei nostri figli somos nós siamo que noi temos que nos posicionar che dobbiamo e posizionarci ensinar a eles o caminho. e insegnare loro il cammino. Quem recebe essa palavra? Chi riceve questa parola, Eu quero Aleluia. pedir à igreja de Ivreia io voglio chiedere alla Chiesa di Ivrea de se posicionar ainda mais, di posizionarsi ancora di de più, buscar mais a Deus. di cercare ancora di più Dio. Lucas e Paulo vão estar louvando a Deus. Lucas e Paolo